Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um ContabilitarCast, né? Esse é mais um de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com os clientes Contabilitar. A nossa ideia nesse projeto é tentar levar ao mundo empresarial experiências diferentes, né? Cases diferentes, empresas diferentes, para, da mesma forma que conta a história da empresa e é uma história de empreendedorismo, de superação e etc., ela de certa forma influencia novos empreendedores, né? A pessoa, você que está aí sentado no sofá de casa querendo fazer um negócio, querendo criar alguma coisa nova, para você se sentir encorajado. Eu acho que todas as empresas que a gente traz aqui também têm esse propósito. Hoje, os nossos ouvintes, né? Antes, esse episódio vai estar lá nas redes sociais da Contabilitar, YouTube e Spotify. Então, curtam sem moderação e nos assistam lá. Temos outros episódios, né? Vários episódios lá. E esse conteúdo que a gente está gerando está bem bacana. Hoje os nossos ouvintes, né, ou telespectadores, vai descobrir quem manda lá em casa. Hoje eu estou aqui com a minha esposa. Ela vai mostrar aí para todo mundo quem que manda lá em casa, que é claro que sou eu, né? É lógico, a última palavra é a sua, sim, senhora. Eu achei que ela ia mandar um teu nariz aqui, mas não mandou. É mais tarde. E tô com o Matheus, né? Os dois são do grupo Eletrimar, né? Depois o Matheus vai contar um pouquinho da história, como surgiu o grupo, qual que é a ideia da Eletrimar. É mais uma história de empreendedorismo que a gente tem lá na Contabilitar. Os caras vê um barquinho passando assim, falam, acho que eu vou montar um estaleiro. Vê os caras, tudo que eles veem empresa e isso é muito bacana. Eles já estão com vários negócios lá de ramos diferentes. E aí por isso que entra a Elaine, né? Ela é uma das sócias deles, né? Tem vários sócios lá de um negócio que é um negócio que tem muito a ver para o cliente Contabilitar também e para a empresa de maneira geral, que é a parte de saúde e segurança do trabalho, mas depois eu vou deixar a Elaine falar da experiência dela e do que eles estão montando. Obrigado, viu, gente? A Elaine veio porque eu mandei, então vou agradecer. Eu quero me isentar disso, eu não quero tomar chute, tá, Elaine? Por favor. Então, aqui a perna tá mais difícil para chegar do teu lado. Tá mais fácil para chegar na frente. Mas obrigado, Matheus, por ter vindo. E aí já vamos iniciar você contando para nós a história da Eletrimar, como é que começou, por que vocês têm essa veia empreendedora, o que você puder falar inicialmente aí para nós. Com certeza. Elaine, posso? Tá tudo certo? Fique à vontade. Tá, então tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer poder falar sobre isso, né? É uma coisa que eu tenho realmente gosto de falar. E a ideia do grupo, né, da gente montar e ter um grupo empresarial, ela veio do ano passado, né? Então é um tanto quanto recente. Porém, a gente já vem com essa oportunidade, né? Eu gosto de falar muito sobre isso, que eu herdei esse lado empreendedorismo, de empreendedorismo, né, de empreendedor, dos meus pais mesmo. Então, o meu pai foi um empreendedor por necessidade, final da década de 80, início da década de 90. A minha mãe identificou essa oportunidade. O meu pai, um excelente eletricista, e aí, sem muito cunho e com muita vontade, né, mas sem muito conhecimento, eles foram lá e montaram realmente uma empresa com alguns sócios. Depois deu errado, mas eles se mantiveram. E todo o nosso desenvolvimento, todo o desenvolvimento da empresa, ela veio familiar. Então veio dos meus pais realmente, né? E o meu irmão e eu, a gente só foi assumir em 2019. Então, assim, a intenção nossa nem era participar e estar dentro da empresa mesmo, né? Os nossos caminhos foram bem longe, depois a gente unificou aí por volta de 2018. Bacana, eu não sabia que a Eletrimar foi do seu pai, não. Foi, era dos meus pais. E eu voltei, acabei a faculdade, eu sou formado em administração, formei na UFLA, eu acabei em 2016 e eu voltei para Varginha. Então, assim, foi um tudo errado que deu tudo certo na minha vida, porque a minha última intenção era voltar para Varginha. Não tinha intenção. Aquele negócio, né? Vou para São Paulo, sei lá, Belo Horizonte, vou ficar numa cidade maior, vou ter mais oportunidades, enfim. Não foi isso realmente que aconteceu, e eu voltei. A empresa do meu pai era muito pequena, né? Tinham 5 colaboradores com meu pai e minha mãe, e meu pai na parte de operação, né? E minha mãe cuidava toda a parte administrativa. Então eu cheguei,
de forma bem resumida, assim, deu uma organizada na casa, percebi aí uma possibilidade de expansão nossa para a gente ter crescimento na área elétrica e já necessitado de alguém para assumir a parte de engenharia, porque o meu pai já estava bem cansado, já não estava querendo assumir muita responsabilidade. E aí o meu irmão, super desenvolvido na área, né, um excelente profissional aqui na região e até fora. Então meu irmão já tinha um nome muito forte. E aí ele peitou junto comigo, a gente teve um crescimento exponencial em 2019. A gente cresceu assim em faturamento, em clientes, 400%. Foi um negócio absurdo. E a gente conseguiu manter um modelo enxuto, né? Que é um modelo que a gente tem até hoje, né? Inclusive a Elaine está lá com a gente. Esse modelo ele veio com a Eletrimar. E aí em 2022 a gente estava tendo alguns problemas para crescimento. A gente estava identificando várias e várias oportunidades e a gente não sabia como entrar, não sabia como, se a gente, poxa, vamos adquirir, vamos chamar alguém para entrar com a gente. E aí apareceu o senhor Luciano, né, no início e foi por uma situação muito aleatória. A gente fazia futevôlei, então não tinha nada a ver. E o Luciano aposentando, né? Ele vai ficar tão feliz de me ouvir falar dele aqui. Ele vai ficar muito Ele não satisfeito. gosta nada de empreender, de inventar coisas. Não gosta, né? E, enfim, ele gostou da empresa, achou que funcionava. E, poxa, a gente fez na primeira reunião nossa, a gente já deu certo, a gente já praticamente fechou o negócio ali na primeira reunião. Eu acho que quem conectou vocês foi o Diego, gente, não foi? Também, o Diego também. Eu lembro dessa história. O Diego estava fazendo um trabalho com vocês lá, né? E, consequentemente, o Diego fez com a gente também um trabalho lá na Eletrimar, em outra sede, né? Agora a gente está perto de vocês ali na Contabilitar. E, pô, fechamos ali e coisa de 6 meses a gente já saiu de um CNPJ, digamos assim, para 5, né? Isso foi assim, o Luciano realmente trouxe aquilo que eu e o André, a gente não conseguia, a gente, né, acabava brigando muito por conta disso também, de ficar frustrado. E às vezes né? falta só um empurrãozinho, né, cara? Justamente. E um pouquinho de coragem também, né? Que o Luciano já com experiência, já tinha trilhado muito desse caminho que a gente veio fazendo. E aí, pô, estouramos. Final do ano passado, a gente mudou de lugar, né? A gente tá com uma sede nova, bem maior. E, cara, conseguimos abraçar muito melhor as oportunidades nos últimos 12 meses. A gente já cresceu muito mais do que em 2019. Né? A gente está com uma carta de mais de 80 clientes. A gente estourou agora em faturamento de novo. Né? Agora só que deu 8 vezes mais. Então, poxa, a gente saiu de 15 colaboradores, tem mais de 80 hoje. Então... Eu sempre falo que quando o mercado abraça um negócio, você segurar crescimento é impossível. Você tem que ir consertando durante o trajeto e... Eu acho que ordem e progresso só na bandeira do Brasil, né? Primeiro é progresso. Depois a gente... Gostei. Essa eu nunca tinha ouvido, né? E a gente tá nessa, né? A gente, poxa, dá uma expandida e aí, infelizmente, não tem como organizar tudo, né? Ordenar tudo. E, cara, eu acho que é uma arte, né? Cada dia que passa eu vou vendo que é igual uma tela de pintura. Empreender é uma arte. A gente conseguiu muitas oportunidades aqui, muitas pessoas aqui abriram as portas para nós, só que a gente ainda perdia muito para fora, né? São Paulo, a gente perdia muita concorrência, e assim, a gente se manteve na área da construção civil. Então hoje a gente tem a elétrica, então a gente tem a especificidade, e é uma das coisas que a gente tomou muito cuidado, para esses novos CNPJs, para a gente não virar um patão, né? Sim. Que faz um monte de coisa e não faz nada direito. Então, Igual eu fazendo esporte. No final não faz nada. E o Luciano também, né? Ótimo de esporte. E para cada negócio que a gente desenvolveu, abriu ou comprou uma parte, a gente trouxe uma sociedade nova, né? Para manter essa especificidade. Então, nós temos especialistas nas áreas. E por isso a necessidade de ter 5 empresas, né? Sim, porque... justamente. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não consegue separar matriz, um quadro societário, filial, outro quadro societário. A gente necessariamente precisa de uma outra empresa para poder fazer essa divisão. Então, justamente, a gente teve essa contribuição muito grande de vocês também na parte deste planejamento tributário, né, que foi extremamente importante para a gente saber
né, em qual classificação ia ficar cada CNPJ, como que a gente ia modelar isso. E vários negócios, cada um encaixa uma coisa, né? É Isso. difícil. Por mais que sejam da construção civil, né, basicamente todos eles, a parte da VidSeg, a Elaine vai falar muito melhor, também tem a ver com a parte da construção, né? Não é Muito. obra em si, Sim. mas tem muito a ver com a construção também. E, assim, a gente tomou esse cuidado e vem tomando esse cuidado, né? Hoje a gente tem até mais do que 5 CNPJs Uhum. e a gente tem engavetado e, às vezes, ainda em desenvolvimento alguns outros negócios que a gente starta, deixa ali em stand-by para a gente poder melhorar um pouquinho, às vezes, os outros negócios, essa parte de ordenar e progredir que a gente estava conversando antes. E uma dessas oportunidades que a gente enfrentou muito foi a parte de segurança do trabalho, né? A gente enfrentou vários e vários problemas na área de segurança do trabalho e o problema é oportunidade. Pois né? é. O problema Dor é Dor oportunidade, é né? oportunidade. E a gente percebeu isso aqui. Poxa, vocês também estavam com essa ideia. Eu acho muito, muito interessante essa questão do pensar, né? Do desenvolvimento, porque vocês também estavam com essa ideia. Sim. A gente também enfrentando esse problema aqui, então casou muito bem. E a gente desenvolveu essa parceria, né? A VidSeg está crescendo demais da conta, é impressionante o tanto que o mercado tem respondido positivamente com as demandas, né? E assim, o fato da gente já ter um nome, já tem ali uma cartela de cliente, auxilia muito na possibilidade de ampliação do negócio e de atender cada vez melhor os nossos clientes. Então, para nós está sendo uma experiência muito bacana. A gente tem a intenção de desenvolver novos hubs de negócio. O nosso hub agora é o da construção civil. Então, a gente vai focar nisso. Mas a gente já está aí, a gente começou ontem, já temos 2 técnicos de segurança contratados. Isso Assim, um absurdo. Tô até com medo que já vai abrir uma contabilidade, né? Vou ganhar um concorrente aí. Só Mas então você contabilidade tem. não Sem perigo, pode. sem perigo, sem perigo. Então vocês têm a Eletrimar. Fala um pouquinho Tá. do serviço da Eletrimar mesmo. Claro. O que vocês, é o core de vocês? Sim. A Eletrimar a gente subdivide hoje basicamente em 3 empresas, né? Então a Eletrimar elétrica. Uhum. Hoje a gente foca como nicho principal indústrias. Entendi. Então a gente saiu ali da parte residencial, predial. A gente só faz isso nas indústrias, né? Então tem muitas indústrias que pedem às vezes um serviço predial, às vezes um escritório, uma coisa assim desse tipo. Acaba que vocês fazem, A gente mas, faz, né? Não é o foco nosso mais atender, por exemplo, uma residência. A gente mas nem fica a consegue- dica, viu? Abrir um novo negócio aí pra atender sua residência, porque é difícil achar. É difícil, né? É. A gente só não desenvolve isso hoje por conta de preço. Então Uhum. hoje a gente já não consegue competir mais. A gente brincava muito lá no escritório com o Zé Faísca, né? Então assim, a gente tem uma exigência hoje muito grande das indústrias que faz com que a gente tenha um custo muito maior Entendi. de certificação, laudos. Então Uhum. os nossos colaboradores hoje eles são muito capacitados para estar na indústria. Entendi. Que aí quando a gente vai precificar para fazer um serviço residencial, No cabe. funciona, Entendi. no caso, Entendi. né? Aí o mercado não abraça. Aí o mercado não abraça. Porque a exigência de segurança, por exemplo, É enorme. na indústria é pesada. Sim. Agora, para você fazer uma casa, o cara não vai te pedir um NR, Pois é. 35, né? Não vai é- pedir um EPI para poder Justamente. fazer o serviço. Justamente. Né? Não que eu ache isso correto, né? Mas não é feito dessa forma. É a prática. É a prática, né? Uhum. O mercado funciona dessa forma. Uhum. Então a Eletrimar a gente subdivide basicamente em serviços industriais e aí a gente faz o turnkey, a gente faz tudo, né? A gente faz baixa tensão, a gente faz média tensão, a gente faz cabine de subestação, a gente entrega tudo, né? Cabeamento, infraestrutura, tudo. E a gente desenvolveu uma empresa de painéis também, onde a gente abraça o desenvolvimento, a aquisição dos equipamentos e a gente tanto faz a modelagem para a indústria, para a empresa, qual que é o melhor quadro, qual que é o painel que vai Uhum. atender, quanto a gente atende com a automação também. Às vezes de um equipamento, um braço mecânico, alguma coisa desse tipo, hoje a gente consegue atender também. Eu imagino que prestando serviço para a indústria, vocês viram a necessidade e a carência do mercado de painéis e foram também para painéis. Isso, basicamente isso. A gente começou com fornecedores, né? A gente começou a vender painel e solicitar para fornecedores parceiros. Então a gente fez várias parcerias. E o que começou a acontecer? Os parceiros não conseguiram dar conta de atender, porque a demanda é muito alta. E específico, né, cara? É específico, é bem específico. E principalmente também, uma coisa que eu gosto de bater aqui, a indústria é muito exigente. Então não são todas as empresas que estão aptas para fornecer esse tipo de material, por exemplo.
né? E para entrar, para fazer a instalação do próprio painel. Então, isso fez com que a decisão estratégica nossa de se capacitar, né, internamente, capacitar os nossos colaboradores fosse muito assertiva. Porque Varginha cresceu muito também, né? Muitas empresas vieram para cá, a região nossa está muito aquecida e a gente aproveitou e está aproveitando muito essa onda. Então a empresa de painel veio disso também e a empresa fotovoltaica, né? Na verdade a gente trabalha com energias renováveis e hoje a gente tem o foco principal em fotovoltaica porque é o know-how que a gente tem melhor também. Mas a intenção nossa é abrir para hidrogênio verde e várias outras coisas, né? Cara, a gente sonha muito, né? A visão nossa é crescer e expandir. A gente tá... Mas tem que ser. Tem que ser, né? Eu acredito que faz parte dessa arte que eu falei antes, né? A gente expandiu agora, a gente já fechou serviço no Sul, fechamos serviço no Mato Grosso. Então a gente já rompeu bastante a fronteira que a gente tem aqui. De Minas, de né? Minas, Sudeste, né? A gente já tava brincando hoje cedo justamente por conta disso. O Marcão tava em Ponta Grossa ontem, né? E para nós é muito gratificante. Então, da Eletrimar vieram essas 3, e aí uma das demandas que a gente mais tinha também era a parte da construção civil. Né? A gente entregava várias e várias obras na parte elétrica, às vezes precisava subir uma parede, por exemplo. Entendi. E não achava, às vezes, profissional para fazer empresa, para executar. Justamente. Às vezes, poxa, a gente fechou obras que a gente entrava ali com 5 outras empresas, né? Cada um com a sua área. E às vezes essas empresas, por exemplo, de civil que estavam no lugar não conseguiam prestar esse tipo de serviço. Primeiro também porque não compensava para ela subir uma parede, né, separar essa mão de obra para fazer isso. E às vezes não tinha por conta de demanda também, né? A demanda é muito quente. E aí, poxa, mais um problema que a gente falou, vamos peitar. E só voltando aqui, a empresa de painel nós somos o núcleo base de sociedade, meu irmão, o André, o Luciano e eu, nós somos o núcleo de sócios ali. Para a empresa de painel a gente trouxe 2 novos sócios. Entendi. Entendeu? Para a empresa de fotovoltaica a gente trouxe um sócio novo. E para a Eletrimar Serviços também a gente tem um outro novo sócio que comprou uma parte, que é o Marcos. Então, tudo isso para manter essa especificidade, né? Cada empresa tem ali os seus especialistas. Tem um braço ali de gestão, comercial, financeiro e etc. que vem de vocês, esse know-how de vocês. Parte de e aí gestão, a parte de operação e especificidade, você traz um cara de mercado. Bacana. Isso. Parte de engenharia, confecção de orçamento, tudo isso fica por conta muito desses parceiros, né? Então, aí, poxa, veio a ideia da construtora. E aí a construtora nasceu e já fechamos um serviço, assim, muito top, que, facilitou muito para nós, deu essa escalabilidade agora. E aí a gente trouxe 2 novos sócios para a área da construtora. Então, a gente tem o Flávio e o Matheus atuando com a gente também, todos os 2 são engenheiros, e eles atuam aí tanto na parte de execução, quanto na parte de orçamentação que a gente estava falando antes. E a parte comercial também. O Flávio também faz. Voltado para complemento de algum serviço elétrico ou não? A construtora é qualquer coisa que aparecer. Aí a construtora a gente abriu de forma separada, para não misturar. Entendi. Né? Então, a construtora ela está em andamento, a gente está movimentando e crescendo ela, alimentando, fazendo toda essa parte de gestão. Mas ainda é uma empresa muito nova, né? Recente. Mas o Flávio traz para a empresa mais de 30 anos de experiência, né? O Flávio, que é o sócio novo. E o Matheus aí tem mais de 5 anos também de carreira tocando obra. Então a gente está muito bem resguardado, né? E, poxa, no meio do caminho apareceu uma empresa também de móveis planejados, que é a Maneiras e Madeiras, que hoje faz parte do grupo também. Então, realmente, Felipe, aquilo que você falou do barquinho faz todo sentido. Porque, cara, a gente viu uma oportunidade e, claro, o Luciano trouxe muito isso para nós, né? Ele consegue ver as coisas que, às vezes, eu, André, Marcos e outros sócios não veem. Mas de móvel planejado é uma insistência antiga dele. Né? E juntou isso, né, com uma parceria dos sócios ser muito boa, né? Todos os 2, tanto a Letícia quanto o Thiago, eles agregam muito ao negócio. E, cara, é muito interessante e bacana o fato de o nosso propósito hoje é não gerar estresse para ninguém, né? Esse é o propósito que a gente bate firme hoje. Colaborador, fornecedor, cliente, ninguém estar estressado, certo? E, cara, o relacionamento entre os sócios, esse convívio, auxilia demais na busca e na vivência desse propósito. Então a gente consegue manter um clima muito agradável ali no escritório, a gente sempre escuta isso,
porque o pessoal vai lá, a gente está dando risada, está brincando. E ter esse propósito facilita demais o nosso relacionamento e o convívio com as pessoas lá. Vieram, a Maneira e Madeira veio também, beleza, linkou. A gente tem os outros 2 projetos que eu não posso falar ainda, mas já está engatilhado ali. Bacana. Com outros 4 novos sócios. E aí veio a Vidseg, que é uma dor de cabeça que a gente tem há anos, né? A gente... Mas não pode ser estressado lá. Não. Vocês Não vão pode Na ter hora que que você trocar de falou sócio de já. Na hora que você falou de estresse, você só olhou pra mim. Vai ter que trocar de sócio. Aqui, aí eu vou falar para você, a Você Elaine já contribui pode muito chutar lá, aqui, cara. já pode começar a chutar de baixo. Não vejo a Elaine estressado lá, mas assim, não quero me envolver, tá? Quero me deixar separado dessa aí. Isso aí mas enfim. E aí veio a Vidseg, poxa, a gente identificou vários problemas que a gente tinha na nossa gestão da parte de segurança do trabalho. E a Elaine já assim, muito rapidamente conseguiu corrigir isso. Hoje a gente desenvolve um trabalho tanto junto com a operação quanto o departamento de RH, que são os 2 departamentos que mais são afetados pela área da segurança. Uhum. Né? Hoje a gente conta com 3 colaboradores dentro da empresa, 2 já são da Vidseg e 1 é da Eletrimar. Uhum. E todos desempenham um excelente serviço. E a gente está progredindo. A ideia do negócio da Vidseg, da gente disponibilizar isso para o mercado, foi sensacional. A gente já estava com essa ideia antes, mas a gente realmente não tinha essa questão da parceria, a gente não tinha encontrado alguém, a gente não movimenta se não for dessa forma. Entendi. E aí vocês trouxeram isso, né? Vocês também estavam com essa vontade e assim, a Elaine vai falar muito melhor do que eu. Eu acredito que é algo que vocês também já estavam na cabeça já há algum tempo, né? Empreender não é fácil. Eu acho que a Elaine tá vivendo isso muito, né? Já vivia com o Felipe em casa, mas né, é diferente. Mas é isso, cara. É isso. O grupo hoje sobrevive dessa forma. A gente tem uma base de gestão, que é a Saving, que os sócios somos o André, o Luciano e eu, e a gente preza muito por essa parte da gestão e que comanda o restante. Então a gente fecha nesse ciclo empresarial aí. Mas eu acho que vocês conseguiram unir 2 coisas interessantes. Porque todo negócio é mercado, né, velho? O mercado tá carente X. Você visualizar isso e identificar o negócio. E a segunda ponta do negócio é a gestão. Infelizmente, o brasileiro, né, o Brasil, ele é muito... Todo negócio começa com uma ideia muito boa. Acho que ele é o cara mais empreendedor do mundo. O brasileiro é o cidadão mais empreendedor do mundo, mas é o menos despreparado para gestão. Ou mais despreparado para gestão, né? Então você começa com um negócio muito bom e vai indo, aí você começa a maturidade do negócio, aí que você vai pensar em gestão, cara. Aí que você vai pensar em tributo, que você vai pensar em gestão, né? Em comercial, em estratégia. Então o negócio já andou não sei quantos anos e fez isso. Então quando vocês vêm com esse braço de gestão, tem tudo para dar certo, entendeu? Se o de gestão já está funcionando, é só o braço de mercado que você precisa entender. E essa questão tá bonito de ver lá em casa, porque eu sempre ralei com isso, né, cara? Celular tocando qualquer hora, é problema para resolver, né? É prazo. E tô vendo a Elaine igualzinha eu lá agora. Hoje eu tô sentindo na pele que ele tá passando. Porque não é fácil, né, cara? Você tem fácil, ali uma flexibilidade de horário, você tem uma série de coisas que vêm junto com o empreender, vamos dizer assim, mas você tem todas as outras, né? O risco do negócio, o matar um leão por dia, contratação, é isso, é comercial, é fazer, etc. E por aí vai. Eu gosto de brincar que você sai da CLT, deixa de ter 1, 2 patrão para ter vários. Isso aí. Vários. Eu sou suspeito a falar porque eu também gosto dessa emoção, sabe? O dia que a contabilidade ficou monótona, ela vai acabar me perdendo, porque você tem que estar sempre uma coisa diferente, sempre um projeto diferente, uma coisa nova, porque isso me pega demais, sabe? E a gente não pode perder. Vou deixar a Elaine falar agora, né? Não, pode eu não deixei até agora, que realmente é para provar quem que manda lá em casa. Cara, eu vi poucos chutes aqui. Bem poucos.
Não chutei ainda. Eu acho que é interessante até para dar... Você já demonstrou muito bem isso, que vocês pegam uma pessoa boa de mercado, ou pelo menos uma especialista de mercado, para criar uma empresa. Eu acho que é bom a Elaine contar a experiência que ela tem, o que ela já fez, onde ela já rodou, que empresa que ela já trabalhou e etc. Porque é isso que vai trazer o corpo da VidSeg, eu acho. Com certeza. Eu falo isso que toda vez que eu vou em algum cliente da Contabilitar, eu não estou indo sozinho, né? Eu estou indo com a bagagem, sei lá, todos os nossos clientes, todos os problemas que eu já tentei resolver e chego com esse arsenal para poder atender o cliente. E a Elaine é que vai trazer essa bagagem da VidSeg, todos os problemas que ela já viveu para tentar resolver. Então conta um pouquinho aí. Então, são 14 anos aí de experiência, né? Então, já estou um pouquinho calejada, né? Dessa parte. E na hora que os meninos me chamaram para fazer esse projeto, foi assim, bem bacana, porque veio bem na hora que o Rafa chegou, né? Então, assim, eu estava trabalhando, aquele tumulto, e eu não sabia o que eu fazia. Eu tinha horário para chegar, horário de almoço, horário para sair. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou ver o Rafael crescer. O que eu vou fazer? E eu chegava e falava pro Felipe, não tá dando, eu não vejo o menino fazer nada. Aí que ele, conversando com o Luciano, né, surgiu a ideia. Rafael, para quem não sabe, é um brutamontes que eu tenho em casa de 11 de meses. 12 quilos e meio. O bicho é um brucutu. Então, a VidSeg veio num momento que eu acho que eu estava mais precisando. Tipo assim, de poder parar também, respirar, pensar o que eu queria daqui para frente, né? Então, assim, os meus últimos 5 anos foi dentro do Grupo Porto Seco, então eu acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive, onde que eu conheci várias pessoas. Teve os meninos da Eletrimar, que eu acompanhava o serviço, não tanto com o Matheus, mas mais com o André, o Marcos. Então, essa bagagem foi muito boa, porque eu consegui entender vários problemas, o que as empresas, sofria. Então, assim, esse conhecimento, eu brinco com o Saulo, com todo mundo, assim, quando eu vou dar treinamento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, assim, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, ninguém vai ali e vai tirar isso de você, né? Então, assim, essa bagagem que eu tenho é, assim, extremamente importante para mim hoje, né? Então, na hora de prospectar um cliente novo, de correr atrás, isso que eu já passei atrás vem... acho que é o que está ajudando a trazer os clientes também. Né? Demonstra a autoridade, né? Sim. E a Elaine tem uma experiência multidisciplinar bacana. Ela começou numa empresa de terceirização, que é a VidSeg, que é parecido com a VidSeg hoje, uma empresa de terceirização de serviços de segurança. Então aparecia varejo, indústria, comércio, Tudo. aparecia todo tipo de negócio lá, com todas as NRs possíveis, né, para você atender. Você tem que saber de tudo. Você tem que saber de tudo. E quando você entra numa empresa, querendo ou não, você tem que saber todas as NRs, mas às vezes você tem que saber específico ali da área da empresa, igual a Eletrimar. A Eletrimar é praticamente uma norma, né? Que você tem que saber ela ali escrachada. Tem as outras? Tem, mas ali tem uma específica, né? Depois ela foi para uma empresa de terceirizada da CEMIG. Da CEMIG. Rodava o sul de Minas inteiro. Dirigindo, fazendo outra realidade de segurança do trabalho. Depois ela foi para Pavicam, ou seja, uma construtora, construção civil, que é outro norte, é outra coisa de segurança do trabalho. Sim. Depois para o Grupo Porto Seco, que lá tem um condomínio empresarial que tem empresa médica, tudo quanto é tipo de empresa, logística, né? Operador, a parte aduaneira, que é o recinto alfandegado. Então, você tem tudo isso. E tem também do grupo um armazém de café, que é o pessoal da Live. Então, ainda ficava no armazém, entendendo as normas de armazém de café, empilhadeira e tá. E ainda fora as fazendas, que fora a as gente fazendas ainda atendia. Então, ou seja,
Era todo nicho de Sensacional. mercado. Então tava ali. você pega essa bagagem de experiência, né? E você dá corpo para a empresa de alguma forma, né? Sim. Então, quando você senta... a VidSeg nasceu agora, beleza. Mas quando você senta para conversar com o cliente, você tem a autoridade desses anos Sim. de trabalho e dessa experiência para você levar até o cliente e oferecer essas soluções. E uma das coisas que eu vi na hora que eu entrei lá na Eletrimar e que eu vejo das outras empresas é essa dor, né? Às vezes a empresa tem ali o técnico que faz as atividades e tal. Só que assim, eu vivi o outro lado. Uhum. Então a gente sabe, tem hora que não dá para você fazer tudo, né? Tem hora que é treinamento e assim vai. E você não consegue desempenhar todas as suas atividades. A VidSeg vem para quê? Para poder desafogar isso, né? Mas eu acho que quando não é o teu core, terceirizar é o melhor negócio. Sim. Eu acabei de vir de Cascavel, uma empresa de lá nos procurou. Eles têm contabilidade interna, é um grupo de 13 empresas, mas a solicitação que eles fizeram para mim foi: preciso modernizar a minha contabilidade. Entendeu? Por quê? Porque o cara tem a contabilidade interna, tem a tempestividade, está sendo feito, está legal. Mas e a novidade, o que está mudando e como que está vindo e como é que está acompanhando isso? E por mais que a pessoa que está lá dentro esteja antenada e acompanhando, eu estou visitando, sei lá, 600 empresas. Então, eu estou trazendo tudo que eu tenho de novidade, de core, da experiência que eu estou vivendo graças à minha carteira de cliente. Então, eu acho que é a mesma lógica que a VidSeg, né? O cara tem um técnico lá bacana, Sim, atende a legislação. faz o controle, toca a operação, faz tudo bacana. Mas e o que tem de novo? E o software que vocês estão utilizando? E as ferramentas que vocês estão utilizando? A Eletrimar não é uma empresa de segurança, é Pois completamente diferente. É isso aí. Então, e o que vocês estão utilizando, e o core que vocês estão vivendo, e os sistemas, e as ferramentas que vocês estão de inovação, Sim. tem aí o famoso social, uma série de outras coisas, que não adianta você quiser ter internamente, que você vai fazer, mas você tendo uma empresa de fora, eu falo que é a evolução de 2 anos em 2 dias, né? Você consegue, que uma pessoa já ralou 2 anos para chegar naquilo, ela vai trazer para você em 2 dias e vai conseguir resolver essa dor. E assim, as normas, elas mudam. Hoje é uma coisa, amanhã é outra completamente diferente. E às vezes, igual você falou, dentro da empresa você consegue desempenhar, mas às vezes vem de fora, você vem com outra ideia, com outra visão, você consegue ajudar a empresa de alguma forma, né? Essa segunda-feira eu fui no Hospital Regional fazer uma visita. E a mesma máquina de EPI que a gente lá na Live tem, eles não estavam conseguindo mexer na máquina de EPI. Então eu cheguei para fazer a visita, para apresentar a empresa. As meninas, não, a gente não está conseguindo mexer na máquina. Falei, não, peraí, então vamos lá. Consegui pôr a máquina funcionando. Então a moça da RH me mandou mensagem falando isso aqui, ó, muito obrigada. Que bom que você veio aqui, porque você conseguiu fazer uma coisa que a gente não estava conseguindo. Então, assim, é um exemplo pequeno, mas era uma coisa que eles estavam há muito tempo com assim, um custo, que a máquina é um custo alto, estava há mais de 1 mês sem a máquina funcionar, porque ninguém sabia como colocava ela para funcionar. Pois é essa especificidade, sabe? Porque... vai no propósito do estresse. Isso! Gostei da ideia do estresse, da tua frase do estresse, e é literalmente isso, né? Mas eu falo também que é o saber apertar o parafuso, né? Tem aquela história do... fala muito isso. O cara foi lá a máquina caríssima de uma empresa travou, o cara foi lá, apertou um parafuso e a máquina funcionou. Aí foi cobrou 10 mil reais. O cara, você cobrou 10 mil reais, cara? Você apertou um parafuso. Eu falei, não cobrei 10 mil pra apertar um parafuso. Cobrei 10 mil pra saber qual parafuso eu tinha que apertar. Justamente. Então eu acho que esse é o propósito de qualquer terceirização, né? Sim. Eu acho que você vai passar pro especialista daquela área e para fazer. E eu acho que a VidSeg nasce num momento também bacana, porque a gente vem de um histórico, a gente como contabilidade já sofre com isso
desde do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que foi a instituição do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então começou com a nota fiscal eletrônica, depois veio as escriturações de ICMS, depois escriturações das contribuições, e foi vindo vários projetos, né? Um dos últimos foi o E-Social, e o E-Social veio primeiro para a relação trabalhista, né? Ele veio para folha de pagamento, férias, 13º e etc. E ele entrou recentemente para a relação de segurança do trabalho. Então nós temos essas NRs e essas normas que toda empresa, claro que tem um ou outro lá com grau de risco menor e tal, mas basicamente toda empresa que tem um colaborador tinha que seguir. E como não tinha ninguém vigiando, não tinha o governo olhando, não tinha uma obrigação acessória, não estava nada claro que você claro que eu falo, é transparente, no sentido de se você não seguir, o governo não vai ver. Sim. Então, a gente conta com uma fiscalização pequena, um pouco fiscal para muita empresa. Então, muita empresa ficava na informalidade dessa questão de segurança do trabalho. E hoje, se ela ficar, vai estar no sistema que ela não ficou. Então, hoje tem essa transparência pro fisco. Então, o fisco consegue identificar com um enter todas as empresas que não cumpriu as obrigações de segurança e saúde do trabalho, né? Então, esse momento é o momento que o mercado vai querer e vai precisar, né, de mais soluções em segurança do trabalho. E é a hora que a VIDSEG entra. Eu acho que o time foi certinho nesse sentido. Acredito que é muito do que tem acontecido, né? Tem muita empresa que não sabe em qual risco está se enquadrando. Pois é. Às vezes nem sabe que tem aquela dor, né? Nem sabe. O desafio do comercial é isso, né? Você Justamente. levar para o cliente a solução isso. para a dor e às vezes levar a dor para ele, porque ele nem sabe que ele tem aquela dor. É isso. Eu acho que é isso que está acontecendo. Teve até um cliente do Felipe que acho que ele era grau de risco 1, né? Você comentou. E ele falou assim: não preciso. Aí foi ver, ele tinha um forno na padaria. Você pega lá, era um supermercado, um mercado de bairro. Então, o cara, você pegar o KNAI dele, o grau de risco é 1, beleza. Aí foi um técnico lá olhar, fazer o laudo, ver, tinha um forno lá dentro que ele assava pão de manhã. Isso caracteriza o risco. O risco. Não é o KNAI do cara que fala o risco, é a atividade que ele está praticando e fazendo. Exatamente. Então, assim... É uma coisa que o pessoal não sabe. Não sabe. Então, muita gente, às vezes, ainda olha e fala assim, não, mas o meu grau de risco é grau de risco 1, né? Mas, assim, para poder informar a questão do E-Social, você tem que fazer as avaliações antes para poder falar assim, não, realmente, você não tem inexistência mesmo de risco. Aí você informa o governo que aquela empresa não precisa fazer os lançamentos do envio social. Então, ou seja, você já, como se diz, tira ali do peso do empregador aquela obrigação mensal do envio. Né? E tem uma certa confusão, porque, sei lá, 80% dos arquivos e do layout do E-Social a gente acaba enviando a contabilidade. Mas tem essa parte de segurança que a gente não consegue enviar, a gente não tem expertise para isso. Então, o bom é que a plataforma que o governo criou do E-Social, ela é diferente de, por exemplo, do SPED ICMS, que é um arquivo que você manda. O E-Social é mais parecido com o FD-REINF, que é uma outra obrigação que tem, que você pode subir por partes. Então, ainda bem que o governo criou dessa forma. Então, a gente pode enviar a nossa estrutura e o nosso E-Social com as obrigações, a relação trabalhista que a gente precisa, e a parte de segurança do trabalho pode complementar o arquivo com a parte de segurança, subindo de forma separada, e isso é bem bacana. A demanda disso é um absurdo, né? Tá doido. Vocês têm mais de 1.000 clientes. Pois imagina. Cada um tem uma demanda. E ainda tem muito empresário que acha, você pergunta se você faz o E-Social? Meu contador faz. Então, só que ele não sabe qual é social isso, que ele não é mentira, o contador dele faz, mas aí é o que eu falo que é criar, mostrar para ele que ele tem essa dor. Ele nem sabe, ele acha que o E-Social tá sendo enviado. Por mais que a gente faz um trabalho de informação, manda mensagem para o aplicativo, manda e-mail avisando, posta no Instagram, ou seja, a gente tenta comunicar da melhor forma possível, mas ainda fica uma coisa distorcida, até mesmo os nossos clientes têm que saber como que funciona isso. Acaba que cabe a nós tendo que ensinar, né? Isso que você falou, é mostrar que existe um problema. É isso aí. Mas além do E-Social que a gente já adiantou, o que mais? Quais são os produtos da VIDSEG e qual é a dor que ela preenche aí no mercado? Então, nós temos um sistema, né, que além do envio do E-Social,
ele faz toda a parte de gestão, né? Então, gestão de treinamentos, gestão de EPIs, gestão de exames. Então, às vezes, na empresa não tem a obrigatoriedade de ter um técnico. Às vezes, fica por conta de um RH, um auxiliar administrativo. E, às vezes, ele faz tudo, né? É financeiro, é compras, é contas a receber. E essa parte de segurança, ela fica para trás e todo mundo vai esquecendo, né? Aí, na hora que chega o presentinho lá do governo, aí todo mundo, como se diz, lembra. Então, a Vidseg vem para isso, para poder sanar essas dores. Então, com esse sistema, a gente consegue fazer todos os controles e avisar a empresa, teu ASO está vencendo, funcionário tal precisa fazer exame. Treinamento também. E fora os treinamentos também. Temos todo aí, NR35, 10, 6, tudo que pede a norma, né? Nós fazemos os treinamentos, as consultorias, né? Então, tanto consultoria quanto assessoria. Então, se a empresa fala assim, não, a gente não precisa ter o técnico, ou a gente tem o técnico, precisa de uma pessoa de fora com a outra visão, né? Então, a gente faz esse tipo de serviço. A parte de assessoria, não, eu quero que você venha aqui e só organiza o que a gente precisa fazer e depois a gente toca. Qualquer coisa, a gente vai mantendo contato e a gente vai auxiliando, né? Então, esses são alguns dos serviços que a Vidseg hoje está fazendo. No caso da Eletrimar, especificamente, Sim. né? A gente acaba que recebe como se fosse um manual do cliente. Olha, as exigências de segurança são essas aqui. E aí não adianta a gente ter um padrão apenas Eletrimar. Não. A gente precisa ter algo bem flexível, modelar, digamos assim, né? Para a gente poder o cliente. Justamente, atender vários clientes. Eu falo também que isso não tem um portfólio de prateleira, né? Não. Eu tenho esse padrãozinho para todo mundo. Cada cliente na contabilidade isso também acontece. Cada cliente, né, que a gente vai, ele tem uma necessidade, um buraco para ser preenchido, uma dor para ser resolvida. Sim, claro que talvez a maioria dos clientes tenha um pacotinho A, B ou C, mas a gente tem essa dificuldade e toda empresa de prestação de serviço ela tem que ser flexível nesse sentido, né? Encaixar onde vai. A Elaine comentou das NRs, né, que são as normas regulamentadoras. Ela falou do ASO. O ASO é um atestado de saúde ocupacional, né? NR7. E essas NRs são quantas? 37. Então, nós temos 37 normas regulamentadoras que cada uma trata de um setor ou uma situação específica. E aí, vocês têm algum trabalho, sei lá, eu tô lá na contabilidade, sei lá que NR eu tenho que seguir. Não é meu core. Né? Vou saber o que é isso. Vocês têm algum trabalho, um diagnóstico, uma verificação que você vai na empresa e consegue identificar quais NRs ela tem que seguir e quais são as coisas que elas estão seguindo e que elas não estão seguindo? Sim, nós temos um software, né, com todas as normas. Então, nela ali a gente consegue verificar dentro da sua atividade, o que você se enquadra, né? E com ela a gente consegue ver o que está conforme e não conforme. Então, em tempo real eu consigo te mandar fotos do que está não conforme e fora isso até com valores das multas. Então, se porventura você tiver uma fiscalização agora, você vai saber o que você não fez e o que você vai ter que pagar de multa. Entendi. Entendeu? Eu acho legal que é muito autointuitivo, porque você responde um questionário de perguntas, né? E é dentro das normas, né? Então, assim, ela pergunta, NR1, se você atende a ordem de serviço. Então, lá na contabilidade, você não tem ordem de serviço. Então, já é uma não conformidade que você não fez. Então, assim, todas as empresas precisam ter esse documento. Entendi. Então, você já está com uma não conformidade aí e uma multa do lado para você, que você sabe que você vai ter que pagar. E essa multa que antigamente ficava às vezes só no papel, numa fiscalização ou outra, com o E-Social isso fica exposto. Sim. Se eu sou obrigado a NR1, por exemplo, posso estar falando bobagem, mas e eu não cumpro a NR1 dentro dos registros do E-Social, logo eu deixei claro para o fisco que eu não cumpri aquela NR. Sim. Então ele pode mandar por correio a multa, né? Chega lá e notifica. E o correio agora é eletrônico, né? Chega lá no EK, que é essa multa. E assim, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Eu fiz agora no final de setembro um congresso e eles falaram assim, já estão chegando as multas do E-Social. Então, quem não fez nada, pode esperar.
Todo projeto de implantação de qualquer plataforma SPED, ele costuma ser inicialmente orientativo, né? Então, você não mandou um registro, chega uma notificação, te fala, e logo depois, o segundo passo, ele já começa a ser punitivo, vamos dizer assim. Com o E-Social, isso foi mais não é largado, mas foi menos rígido do que os outros projetos. Tanto no E-Social da Folha, né, a gente teve vários casos de o fisco orientando mesmo, dizendo que pode ter a multa, mas não vai ter autuação e etc. E hoje já está full, hoje se brincar já é multado. E com a segurança, então, prorrogou. Veio a pandemia, Pode mandar, mas sim. se não mandar não vai ter multa, aí ninguém manda e por aí vai. E agora já está para valer. Então, ele demorou um pouco para pegar, vamos dizer assim, emplacar, mas agora já está para valer e já está acontecendo algumas autuações mesmo. Poderia ter sido aproveitado esse tempo para adequação. Exatamente. Né? Mas E vocês têm muito, principalmente no hall de clientes, na contabilidade também, mas no hall de clientes da Eletrimar, vocês trabalham com clientes. Se o cara tem uma demanda de um projeto elétrico, de um painel, é porque o cara já tem uma ponta industrial bem avançada e isso faz com que ele tenha que ter uma preocupação, ainda mais eletricidade, tem que ter uma preocupação maior com a segurança do trabalho. Então é de novo o barquinho passando, né? Eu acho que os clientes da Eletrimar são e serão possíveis clientes da VITSEG. Se a Eletrimar estava com dor e com dificuldade de acertar as questões de segurança do trabalho, possivelmente os clientes da Eletrimar também pode ter essa mesma dor. E uma coisa que você falou até antes aqui que é bacana, o sul mineiro, ele tem a mania de São Paulo, né? Tudo que é de São Paulo é melhor, é bacana. E a gente tem, cara, muita qualidade aqui na nossa região, muita qualidade de serviços diversos, de produtos diversos, né? E eu acho que a gente está aí para provar, a Eletrimar, Contabilitar, a VITSEG, que a gente consegue ter qualidade igual ou superior a São Paulo, e com a diferença que a gente não tem um custo de São Paulo, né? Então a gente consegue ter até um preço melhor do que o de São Paulo, com a qualidade igual ou superior, eu falo isso também. A gente briga muito pela oportunidade, né? Uma vez que é o que a gente precisa no final das contas. Uma vez que a gente tem essa oportunidade, a gente consegue mostrar a qualidade do nosso serviço. E assim, no início foi muito difícil ter essa abertura, né? Mas hoje a gente já consegue enfrentar esses problemas fora, né? Em outras regiões, abrindo essas portas para nós, coisas que a gente teve aqui. E aí é só para ressaltar, o Felipe, porque eu acho que vocês passaram muito por isso, cara. O Brasil tem muita oportunidade, tem muita demanda. E isso faz com que brote, né, essas oportunidades. E para nós fica muito bom, né? Para nós que temos esse espírito empreendedor, é muito bom porque a gente consegue aproveitar essas oportunidades, né? Então a demanda de segurança ela estava muito alta, as empresas também não estavam dando conta de atender. Então é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, vamos abraçar, vamos fazer. A Elaine defende muito bem, ela sabe muito bem, ela tem uma experiência que assim, mesmo nós na Eletrimar, na construção civil, a gente dificilmente topou com algumas pessoas que têm o conhecimento da Elaine. E eu acho fantástico o jeito que ela traz a maternidade e a empresa como se fosse algo fácil. É fácil, né? E assim, só é possível ser dessa forma porque ela tem muito conhecimento mesmo, né? E ela traz muito essa segurança para nós dentro da empresa. A gente fica muito tranquilo em deixar tanto as atividades comerciais quanto as atividades dos próprios técnicos de segurança, por exemplo, da empresa, por gerenciamento da Elaine. Então, assim, ela sabe aquilo que precisa ser feito e levar isso para os nossos clientes é muito tranquilo para nós, entendeu? Porque a gente fica nessa também. Você sente confiança, né? Isso. Poxa, a gente demorou às vezes para entrar num cliente, né? Então a gente não coloca um parceiro assim do nada, sem conhecer, sem entender, a gente não faz isso. Então, por mais que a empresa seja nossa, a gente precisa desenvolver esses processos, entender como é que funcionam as atividades das pessoas para poder entrar e né, prestar um novo serviço, fazer esse upsell, né, que a gente faz bastante, que eu imagino que vocês fazem muito também. E até para entender, né, que dor que você preenche, porque você citou a parte de eletricidade,
serviços elétricos residenciais, né? Você tem mão de obra para fazer? Você faz, bacana. Você tem confiança em indicar? Tem, mas não é teu core. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o escopo, o processo, como foi montada a VidSeg, não atende uma empresa A ou B, que pode acontecer. E aí vocês têm que tomar o cuidado de entender. Na contabilidade, a gente errou muito e erra até hoje por, às vezes, não falar não, sabe? Às vezes o cliente que entrou... Como é difícil, né? Pois é, cara. O Joel fala isso, que o pai dele é da construção civil. E o pai dele fala que se ele falar não para um serviço, o cara não volta para pedir para ele mais não. E aí a gente tinha muito essa máxima, a gente está mudando um pouco a lógica, porque a gente tem, não muitos casos, mas poucos casos de cliente que entra e sai rapidinho. Cliente que entra, não integra harmonicamente e acaba saindo, né? Hoje mesmo a gente teve um desligamento nesse sentido. E o erro foi nosso. Por quê? O erro foi nosso de não entender se aquele cliente integrava a nossa forma de prestar o serviço, entendeu? Porque a gente fica insatisfeito, o cliente fica insatisfeito, né? E não é a gente que errou, nem o cara que errou. Não combinou aquela operação, não combinou aquela prestação de serviço daquela forma que a gente faz para aquele perfil de cliente. E isso acho que é um negócio que a gente no comercial nosso está batendo muito em cima disso e parece até um pouco arrogância, mas não é. O falar não é porque você vai só ter estresse com aquilo. Você vai só ter amolação com aquilo e é ruim para você, é ruim para o cliente, é melhor não atender. A energia gasta praticamente à toa, né? Mas eu acho que é muito difícil mensurar essa energia, cara. É muito difícil. Né? Se fosse algo mais palpável, eu acho que a gente acertaria mais. O marketing tenta achar aquela persona e tal, mas, cara... É no dia a dia mesmo, é entender isso, entender. Você tem lá no teu cliente o cliente que é 100% satisfeito, 110% satisfeito, e o cliente que é 70% satisfeito. Então você sabe o que no teu dia a dia não encaixa bem e você não consegue preencher, né? Então você consegue saber ali na sua carteira, ainda mais uma carteira vasta, por exemplo, como a nossa, a gente consegue saber qual é 110% atendido e qual é 70% atendido. E a gente tenta levar agora, o nosso comercial está tentando levar para esse preenchimento onde você consegue ter um nível de satisfação maior. É uma parte de crescimento e desenvolvimento muito difícil. Cara, a gente está refazendo o planejamento estratégico. Então, já é pela segunda vez que a gente está remontando isso nesse momento. Então, assim, você tem que repensar a todo momento. Repensar. É ruim, mas é bom pra caramba. Pois é, cara, faz parte. Mas tem dia que você acorda querendo sumir, né? E tem dia que você acorda animado. Verdade. Como é que vocês resolvem, né? Os desafios de gestão no dia a dia? Quero ouvir um pouco disso, né? Por exemplo, você falou de vocês terem um corpo de gestão compartilhado, pelo que eu entendi, né? Financeiro, um pouco que eu vejo também, financeiro, um pouco do comercial e tal. Como é que vocês resolvem isso, né? Vou te dar um exemplo que contador já começa a pensar em número, né? Sim. Você tem, sei lá, o vendedor que é pago pela Eletrimar, mas que trabalhou, sei lá, para a VidSeg. Como trabalhar essa miscelânea, como dividir isso? Se você puder contar um pouquinho para nós como é que vocês pensam isso, porque é difícil. Cara, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande motivador nosso dentro do escritório. E só voltando um pouquinho naquilo que você falou, né? Na parte de clientes, no final das contas, é a relação entre as pessoas, né? As pessoas da Contabilitar com os clientes, as pessoas das outras empresas, né? E aí envolve justamente isso na parte de gestão. Então, hoje a gente segmentou e a gente vem segmentando mais. O nosso núcleo administrativo, ele funciona em conjunto. Então, a gente tem, por exemplo, a engenharia, o comercial, o RH, o financeiro, a gente tem eles todos no mesmo ambiente, compras no mesmo ambiente. Isso facilita muito a comunicação entre os setores. Como assim? A comunicação ela funciona literalmente, eu levanto da cadeira e eu vou lá no outro setor. Né? Então o compras está com problema na parte financeira, o financeiro está com problema na parte de compras, por exemplo. Ela levanta e ela vai lá na mesa. É o TBC. Tira a bunda da cadeira. É isso aí, cara. E isso facilita muito o nosso serviço nessa parte de gestão. Então a parte processual, que é o que mais pega, né? Processo e pessoas, eles estão todos em conjuntos. Então às vezes dá algum estresse diminuído. Né? A gente brinca muito também na seguinte questão.
tem um estresse que é saudável, que é aquilo que te motiva a trabalhar, que te impulsiona. Isso, ok. Você não pode perder o sono, né? Você não pode deixar abaixar a qualidade de todo o serviço. Isso está errado. Então, isso facilita muito no processo de gestão empresarial. A parte das novas empresas ou os novos negócios, acaba que se torna algo novo. Então, a gente não encara necessariamente da mesma forma. Então, por exemplo, a gente tem 5 empresas, está entrando uma 6ª empresa. Ok, a gente tem um know-how aqui de 5 empresas, mas isso não significa que esse processo vai ser igual claro. o das 5, outras empresas. né? E a gente modela e remaneja para tentar ser o mais parecido possível? Sim. Só que é os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Nem tudo, infelizmente, vai poder ser da mesma forma. Então, para um cliente, por exemplo, que eu consigo agendar um pagamento para daqui 60 dias, algum outro cliente eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, que a gente recebe em 10 vezes, 12 vezes, que é móveis planejados. A Eletrimar, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Então, o meu processo financeiro vai ser completamente diferente. Sim. Né? E o que a gente fez no início, né? 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás? A gente pegou muito na cabeça do desenvolvimento desse corpo administrativo. Então, hoje, por exemplo, a líder financeira, o líder de engenharia, são pessoas muito boas mesmo. E aí eles conseguem coordenar hoje um time, né, que consegue entregar numa mesma qualidade, né, que é muito difícil também nessa parte de gestão de pessoas. Você tem 4, 5 pessoas ali, né, exercendo uma atividade, às vezes a mesma atividade, e você chegar no mesmo patamar, no mesmo padrão de qualidade. Isso é muito difícil. Então a gente tem pessoas muito capacitadas, nós temos pessoas muito boas. Sim. E, mais uma vez, o modelo de negócio nosso é muito enxuto. Então a gente consegue trazer essa escalabilidade para outros negócios, a gente consegue enxergar novos negócios e, de certa forma, sem ter um aumento no custo fixo muito elevado. Entendi. Né? Na parte de contratação, estrutura. Então a única coisa que a gente pensa ali agora, como vocês conhecem, né, a Elaine está lá com a gente, é que, poxa, a sala de diretoria não vai ter. Né? A sala nossa ali, daqui a pouco a gente vai arrancar aquele vidro lá. Já não está cabendo. Já não está cabendo, vai virar mesa, beleza. A gente mantém aquela estrutura no núcleo, né? Todos ali no mesmo ambiente. Cara, e esse eu diria que é um dos grandes pontos que facilitam muito essa parte de gestão nossa para gerir um grupo. Né? Então, assim, a gente nem fala grupo, a gente fala um ecossistema empresarial mesmo. Entendi. Porque a gente se retroalimenta, né? Tanto na parte operacional quanto na parte administrativa ali. A gente segmentou basicamente em 3, que é suporte comercial e operação e engenharia. Né? Ali, a gente trata até, inclusive, a operação dentro da engenharia. Então, fica engenharia comercial e suporte, certo? Cara, isso flui muito bem. Flui muito bem. A gente consegue movimentar tudo. Tem ali os percalços, mas é rotineiro, é normal. Até as atividades rotineiras, por exemplo, como o financeiro, que é bem rotineiro. Tem, às vezes, ali um boleto que o cliente, né, não mandou na data errada e tudo mais. Mas a gente consegue fazer a gestão disso muito fácil e, basicamente, tudo online. A gente trabalha muito pouco com papel. Então, dentro de sistema, dentro de software, fica tudo mais fácil. Bacana. E toda inovação é assim, né? Você ouve e fala, nossa, é simples, nossa. Mas depois que ouviu, depois que fez, né? Então isso é uma inovação bacana. Quando eu cheguei lá, o que eu achei bacana foi que a Eletrimar, o grupo ali, né, o ecossistema, eles pegam pessoas estudantes, Sim. Né? Dá oportunidade para quem ainda não formou, quem ainda está estudando para conseguir ter uma carreira lá na frente. Né? Então, eu achei isso muito legal. Então, muitas das pessoas que estão lá hoje, eles entraram como estagiários e já foram efetivados. Então, isso aí eu vejo como oportunidade, que a Eletrimar, o grupo, dá oportunidade para as outras pessoas. Esse seria um outro grande ponto. Então, esse é um ponto que a gente pratica demais na Contabilitar, né? E a meta nossa é contratar só trainee e o cara ir crescendo lá dentro e aprendendo lá dentro. Mas é uma coisa que vai ficando muito mais difícil com o crescimento. Quanto maior vocês ficarem, mais difícil vai ser manter essa premissa, sabe? Acho que tem que manter, tem que tentar, mas é complicado.
Porque o problema do mundo é gente, velho. Sim. Do mundo é gente. Problema e solução. 99,9% dos clientes que eu sento para conversar tem problema com gente? Tem. Todo mundo tem. Porque é difícil, cara. É complicado você implantar uma cultura, você pegar todo mundo, deixar alinhado com a sua cultura, todo mundo deixar alinhado com os seus processos, todo mundo deixar alinhado com, sabe, o cara, você perguntar para todos os funcionários da sua empresa numa mesa de bar qual é o propósito da sua empresa, quais são as principais características da sua empresa. Cada um vai falar de um jeito. Né? Você ter todo mundo alinhado e falando a mesma coisa é uma das coisas mais difíceis que tem. Entendeu? A briga nossa na contabilidade atualmente a gente está tentando criar um manual de cultura, né? E o nosso lema é gerar economia em conformidade. Eu quero mostrar para cada colaborador meu o que ele faz no dia a dia que é para cumprir esse propósito. Entendeu? Ó, o que você faz aqui que é para você cumprir esse propósito. Isso você pôr na cabeça de todo mundo entender que aquele lema que eu estou dizendo é verdade e qual a ação dele no dia a dia ele faz que cumpre aquele lema, isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Muito. E vocês vão ter essa dificuldade. Isso é bacana, cara, porque a gente pensa nessa estruturação, né, dentro da empresa também. Só que aquele negócio também, da ordem e progresso, né? Então, progresso às vezes vem primeiro. Justamente. Eu gostei dessa frase. Justamente. É só na bandeira do Brasil, que é o contrário. Porque e assim, é muito difícil, né? E a gente internaliza um pessoal. Existe, infelizmente, um conflito de geração. Sim. Né? Então, vem um pessoal mais novo, Sim. tem um pessoal mais velho também. E aí são jeitos diferentes de lidar. E essa miscelânea é o que é saudável, cara. Justamente, cara. E é muito bacana essa relação, né? Contanto que a gente mantenha esse propósito do estresse, que é o não estresse, né? O não gerar estresse para os relacionamentos, é muito bacana. Eu acho que tem valores que são inegociáveis, né? E aí você tem uns que são negociáveis e tem uns que são inegociáveis. Pelo que eu entendi, na máxima de vocês, esse estresse é um valor inegociável, né? É um valor inegociável. Inegociável. Tá? E é muito bacana você falar isso, justamente para a gente apresentar para todos os colaboradores, desde da pessoa que faz a limpeza, né, até o cara que está apertando o parafuso lá, o cara que está executando o projeto, o cara que está montando esse projeto. Né, precisa ter realmente isso em mente. Isso é muito difícil, porque o jeito que você passa para um não é o mesmo jeito que você vai passar para outro. Né? E faz parte. E vai do entendimento também de cada um, né? Justamente. Da interpretação. Então, não é fácil. Eu imagino as dificuldades que vocês têm com o crescimento, né, cara? Porque, igual você falou, 8 vezes, né? Parece de um ano o faturamento. Imagino quantidade de problema que veio com esses 8 vezes mais aí. E eu vou falar, é por isso que assim, eu fico muito grato às pessoas. Sei que vocês estão ficando ricos e tal, mas... É o objetivo também. É o progresso. O objetivo também, né? A razão da empresa é o lucro. Mas, cara, eu fico muito satisfeito, muito feliz com o time, né? Porque a gente só está conseguindo esses resultados muito por conta do time capacitado que a gente fez, né? Que a gente tem. E igual a Elaine comentou, são pessoas novas, cara. Então, é uma oportunidade. Muitos ali são recém-formados e alguns ainda estão em formação, né? Tem pessoas ali do 2º período, do 3º período, do 7º período, engenharia, administração. E... a gente solta literalmente a responsabilidade na mão deles e eles abraçam a causa. E eles fazem, eles conseguem executar. Fazem. E em cima desse propósito da não geração de estresse. Eu acho isso muito bacana, muito bacana. Fico muito feliz que a gente conseguiu manter isso, desenvolver isso. E tem conseguido, porque a gente está num pico de crescimento, a gente vem de um pico de crescimento muito grande e assim, é como se os nossos processos foram testados agora, literalmente, nos últimos 4 meses. Nós fomos literalmente testados em cima desse propósito. Então, assim, é possível, né? E a construção civil tem um estigma de estresse, né? Fala construção, qualquer coisa a pessoa já vai estresse. Então, assim, é um estigma muito grande e que a gente vem para brigar justamente, para mudar essa mentalidade. E assim, ótimo, porque tem que ser algo grande mesmo. A gente precisa pensar dessa forma, entendeu? Que é aquilo que você estava falando, Felipe, que é o que motiva a gente no final das contas, né? Tem que ter esse desafio, porque senão, infelizmente, a gente perde a graça, né? Perde essa motivação. Você falou uma coisa no início que, pela minha percepção, não combina um pouco com o que você está falando agora, do final, que é o seguinte.
você precisa dar um certo treinamento, uma certa certificação, porque os seus clientes exigem uma experiência maior em algumas coisas, e aí depois você falou, cara, do segundo período, do primeiro período. Isso é mais não, entendi. Isso é não operacional. Pois é, mas eu vou contar o que eu sofro na contabilidade, porque eu tenho parecido, né? Lá na contabilidade a gente tem um conselho, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e ele regulamenta algumas coisas, né? Então a gente tem lá alguns departamentos falando de assessoria, falando de serviços contábeis, né? E tem alguns departamentos que eles podem ser gerenciados, né? Ou seja, a responsabilidade técnica é para alguém certificado, alguém que tem o CRC. E tem alguns departamentos que a execução também tem que ser para alguém que seja certificado. Vou dar nome aos bois. Certo. No departamento tributário, no departamento fiscal, até porque a gestão tributária não é uma prerrogativa exclusiva do contador, o administrador pode se especializar em tributos, o advogado pode se especializar em tributos, né? E essa tem que ter o supervisor, o coordenador, o responsável tem que ter o CRC. Mas os trabalhadores, o auxiliar, o analista, o assistente, ele não necessariamente precisa ter o CRC. No departamento contábil, que é o nome contabilidade, né, é o débito e crédito do dia a dia, a estruturação contábil, todo mundo precisa ou ser estudante de um período X para cima ou ter o CRC registrado. Entendi. Então a gente tem essa exigência técnica do nosso conselho. E olha para você ver, a gente é fiscalizado assim, de 6 em 6 meses. E aí teve um caso lá que o cara tinha formado, ele concluiu a faculdade, ele passou na prova do CRC, então ele poderia já tirar o CRC, só que ele não tinha um diploma porque faltava uma pendência lá de estágio, alguma coisa assim. O CRC estava impressionando, vou demitir o cara? Vou mudar o cara de função? Vou mandar ele para o fiscal, mas ele não tem a habilidade e experiência com o fiscal? Você vê, eu tive que, sei lá, tentar resolver, nem lembro como é que a gente resolveu isso, mas eu corri risco de ser multado por conta de uma coisa nesse sentido. Falta, às vezes, um pouco de bom senso, alguma coisa assim. E como vocês devem ter dificuldades parecidas, trabalhar com essa miscelânea da galera jovem, com essa necessidade, ou seja, você precisa ter esse equilíbrio, é um negócio difícil. Muito, muito bom esse ponto, Felipe, você ter trago, né? A parte de certificação, ela pesa muito na operação, né? Dentro do escritório a gente não tem essas pegas, Entendi. Não tem essa exigência, né? Só que quando a gente vai a campo, precisa. Né? Aí precisa, porque é a galera que vai entrar necessariamente dentro das empresas, né? Dentro dos clientes. Aí a gente precisa estar com as normas, com esses treinamentos, com o pessoal todo treinado, porque senão eles não entram. E a empresa impede a entrada deles, né? Como é que você vai montar um painel elétrico com um cara que não tem uma certificação X elétrico? Não tem jeito. Essa é a grande mudança, né? A gente deixou, por exemplo, a gente até coloca em vaga, né? Precisa-se de, por exemplo, colaborador com NR34, NR35, NR10, só que a gente aplica. A gente já não deixa mais essa demanda para as pessoas, né? A gente faz, a gente aplica. Infelizmente, o mercado exige, né? A gente vai para a área de contratação e a gente tem essa opção de contratar pessoas que não têm, às vezes, esse know-how ou não têm tanta experiência. O que a gente faz? Treina. A gente vai capacitar. A gente treina. Então, a gente já tomou. Inclusive, a gente tem pensado em medidas um pouco mais agressivas nesse aspecto, no sentido de, cara, vamos trabalhar com o ensino médio agora, entendeu? Vamos entrar, a gente pega a galera da faculdade, ok, mas por que não nos apresentarmos, a gente se apresentar para essa galera do ensino médio, poxa, tem cursos técnicos, tem tanta coisa para a gente abraçar, e isso vai facilitar para nós a médio e longo prazo. A curto prazo não agrega em muita coisa. Mas deixa eu te falar que isso é uma visão que às vezes você não está tendo essa percepção, mas ela é uma visão que está cada vez mais no mercado. A gente tem exemplos, por exemplo, como o G4 Educação, que é uma empresa não acadêmica, que tem 4 anos de história, que já faturou 200 milhões com treinamento. Hoje, o diploma, a graduação, ele já não está sendo tanto um diferencial assim, a não ser ainda para as questões acadêmicas, professor de faculdade, etc. Mas nesse mundo que a gente tem de conhecimento na palma da mão, YouTube, etc., a gente está olhando muito mais habilidades
na prática, né, e complementar com esse treinamento, com esse tipo de coisa, do que uma habilidade que o cara ficou 5 anos na faculdade ali, diploma, pesquisando um diploma nesse sentido. E o mercado, se você andar onde as coisas acontecem no Brasil, que é São Paulo, e começar a ver como as empresas estão fazendo, você já começa a entender como isso está acontecendo. Dificuldades que eu tenho dessa, como o CRC exigindo da gente o registro em conselho, o diploma, são coisas que estão indo contra a inovação e contra esse novo mundo e como isso está acontecendo. Então, você pensar dessa forma que você está pensando é tão inovador e tão atual, né? Às vezes você não está tendo essa percepção, mas é um negócio que é o caminho para todo mundo, a gente precisa entender. Na contabilidade, a gente criou, talvez serve até de lógica para vocês, o programa que a gente chama de Universidade Contabilitar. Então, a gente reúne através de temas já escalonados durante o ano todo e a gente já estendemos e vamos fazer um marketing mais pesado para levar isso para o cliente, ou seja, eu quero treinar também o colaborador do meu cliente. Se o colaborador do meu cliente entender o que eu faço, entender qual situação lá no dia a dia dele que ele vai fazer para poder fazer com que o meu trabalho fique melhor, todo mundo ganha com isso, né? Então a gente criou esse cronograma que a gente chama de Universidade Contabilitar. Por enquanto é uma coisa muito técnica, né? Então, por exemplo, o último que eu dei foi de planejamento tributário. Aí, sei lá, semana que vem vai ter um dia social, na outra semana vai ter um dia de atualizações trabalhistas, coisas muito técnicas. Aberto aos clientes. Aberto aos clientes. E a gente não tem medo de chegar lá na hora do treinamento, um colaborador nosso fazer uma pergunta ao cliente tal e descobrir que uma coisa não estava sendo perfeita para o cliente e o cliente lá do lado olhando, não tem problema nenhum. A gente está ali para sempre consertar e sempre melhorar. Ótima ideia. E a gente faz isso e agora a gente quer levar mais para um caminho mais de formação, mas não técnica, sabe? Uma questão de liderança, uma questão de, talvez, por que não, psicologia, alguma coisa, às vezes, com saúde, alguma coisa inteligência emocional, alguma coisa que vai ajudar o nosso colaborador, não diretamente no técnico, no dia a dia, mas que vai ajudar ele no trabalho dele como um todo, sabe? Às vezes em outras áreas. Isso. E isso também pode ser uma coisa que seja bacana para vocês, sabe? O técnico também, por que não? Né? Vocês têm lá um tamanho de um espaço que pode fazer uma montagem no painel, alguma coisa, sei lá, para pegar pessoas que ainda não têm a certificação e já começar a inserir nesse mundo e já começar a treinar a turma tua lá, né? Ou coisas, repito, inteligência emocional, sei que vocês já fizeram alguma coisa assim lá, né? Já. E isso virar uma rotina é um negócio muito bacana, cara. Eu acho bacana, ótima ideia. Isso é um negócio que ajuda muito, pra gente ajudou muito. Outra coisa que ajuda muito pra gente, eu, por exemplo, tenho muito pouco contato com a maioria da equipe. O Joel, pela atuação dele na contabilidade, tem mais contato com a maioria da equipe. Eu tenho contato com uma parcela X da equipe. A última vez que eu dei o treinamento, pouca gente da minha equipe foi no treinamento, mais da equipe do Joel, vamos chamar assim. Não tem essa divisão, mas vamos chamar assim. Quantidade de mensagem que eu recebi depois, agradecendo que o conteúdo foi bacana. Ou seja, você mostra talvez para o seu colaborador o porquê que você está ali na frente do timão, né? Qual a referência que você se torna para ele. E depois eu comecei a ter um contato com os participantes maiores, de mandar mensagem no dia a dia, de perguntar alguma coisa, de alguma dúvida lá na rotina do escritório, cara, perguntar e etc. Então, integra também a turma. Você pega, sei lá, o líder, seu irmão lá, o líder de engenharia, de técnica, e às vezes ele fica afastado de uma pessoa A ou B de lá. Ele dando um treinamento disso, essa pessoa participando, ele vai se tornar uma referência, alguma coisa para a pessoa. Então, isso funciona muito, cara. É muito legal. Bacana. Ótima ideia. Consigo levar isso para E eu tenho certeza que é um desafio que vocês têm lá e tem. Eu quero saber um pouquinho, que parece um pouco com o meu, não sei se vai ser um pouco a área de vocês também, processo comercial de vocês, porque o B2B é foda, né, cara? Cara, a gente tá num processo de desenvolvimento, conforme eu falei, né? A gente tem hoje em negócio fechado uma carteira aí de 8 vezes mais do que o ano passado inteiro, né? E a gente pode somar aí o ano passado, o ano retrasado, que não dá o que a gente já tem em negócios fechados esse ano.
A gente tomou uma decisão no mês passado, que foi contratar uma gerente realmente de comercial, para a gente poder estruturar melhor. Aquilo que você falou também, Felipe, quanto maior, quanto mais a gente vai crescendo, mais difícil é a gente dar oportunidade para pessoas que estão começando, né? Então a gente foi no mercado, encontrou uma pessoa que ela é especialista em projetos, e a gente falou assim, olha, vamos trabalhar essa parte comercial de uma forma um pouco mais robusta, né? E um ponto que auxilia muito a gente na captação de clientes é o SDR, né? Que é uma ferramenta que nos auxilia muito, traga os bons resultados para nós. A gente tem visto várias oportunidades aparecendo por conta do SDR. Que é uma prospecção mais ativa, né? Isso. É uma prospecção ativa mais fria, né? Uma prospecção ali por e-mail, que a gente vai em cima dessa persona que já tem pré-definida, né? E a gente conseguiu aí várias oportunidades, inclusive fora daqui. Então hoje a gente atende, por exemplo, o Fundo Red, que está muito presente aqui, mas a gente atende a Log também, que é dos maiores fundos de investimento, uma das empresas logísticas da América Latina aí, né? Do mundo, digamos assim. Nós fazemos parte desse grupo de fornecedores para eles muito por conta do SDR. Foi uma porta que a gente conseguiu abrir. E assim, não tem um escritório da Log aqui para a gente visitar. Entendi. Então foi essa prospecção. Fria mesmo. Fria mesmo. Apareceu uma oportunidade. Por isso que eu falo que o Brasil tem muita oportunidade, porque através de um e-mail frio conseguiu gerar. A gente conseguiu ter essa oportunidade, né? Mais uma vez, a gente precisa dessa oportunidade, vez que... Você está querendo me dizer que você teve esse crescimento de 8 vezes sem uma prospecção free? Não, com uma prospecção dessa forma. Já tinha essa atividade. Tinha essa atividade. Entendi. Na verdade, não foi necessariamente só o SDR que trouxe isso. Entendi, né? entendi. Mas como um comercial mais ativo, sem ser o indica. A gente não tem um vendedor porta a porta ainda. Entendi. Né? A gente saiu, nesses últimos 12 meses, de uma captação assim, de fechamento de negócio de 90%, né? Quase 100% de tudo aquilo que a gente orçava, para menos de 20%. Então hoje a gente está, digamos assim, a boca do funil aumentou. Hoje nós estamos numa situação ok. Porque o fato de você estar fechando 90%, 95% de tudo aquilo que você orça, não necessariamente você está correto, cara. Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada ali. Então hoje a gente prospecta. Você não está vendendo, você está anotando pedido. Justamente. Então, assim, isso muito por quê? Por conta de uma demanda que existe e tudo mais, ok. Então hoje a gente consegue ver essa demanda existente, inclusive fora. Né, fora dessa nossa região aqui, Minas, dessa nossa região sudeste. Eu falei isso numa reunião de manhã hoje com um cliente, falei assim, ó, a Coca-Cola não trabalha e não pressiona os vendedores dele a vender Coca-Cola, porque vender Coca-Cola não está pedido, mas vende a Bavária, que é da Coca, entendeu? Então eles têm metas, são apertados a vender a Bavária e não a Coca-Cola, porque a Coca-Cola é... Então eu falo isso, aquela indicação quente, né? Aquilo lá é meia venda, você vai só mostrar que você consegue resolver a dor do cara, acertar preço e pronto. E a gente na contabilidade viveu desse comercial basicamente toda a história nossa. E a gente está agora, a gente sempre teve um departamento comercial, porque são muitas indicações de parceiros, indicação de clientes. Então, toda semana tem 3, 4 leads ali para a gente atender de forma não ativa, vamos dizer assim, né? De forma reativa. E agora a gente está indo para a gente está com o SDR agora, a ferramenta parecida com que vocês usam lá, a gente está indo para uma prospecção fria, né? E é um mercado muito virgem para nós, entendeu? A gente e é um mercado parecido com o seu, porque é um mercado de serviços B2B. Sim, né? Sim. Não é um serviços B2C. Porque eu acho que o serviço B2C, eu acho que ele é pior ainda, né? Lembra a última vez que você comprou algum serviço pela internet? Sim. Você vai falar assim... eu nunca comprei, né? Um produto, alguma coisa assim, mas serviço é então, o B2C, nem quero imaginar como seja, mas o serviço B2B, ele é um mercado, assim, difícil de prospecção, difícil de ir. Você tem que ter a ferramenta certa, a estrutura certa e a forma de chegar. Hoje a gente ganha muito no B2B por conta do nosso portfólio de clientes. Perfeito. Eu também... É isso. É autoridade. Isso. Autoridade. Eu já fiz isso para quem? Para fulano, ciclano, beltrano. Então, quando a gente abre o portfólio nosso lá e tá Boticário, por exemplo. Perfeito. Tá Lips, tá Select.
Cara, Acabou. Acabou. Outras farmacêuticas, dificilmente a gente recebe um não de cara. A gente pode até receber um não posterior, mas, cara, a grande maioria abre as portas por conta disso. Eu falo isso até o meu posicionamento como comercial da contabilidade, porque indiretamente eu sempre fui essa ponta comercial. A forma com que eu iniciava uma conversa ou uma reunião mudou completamente depois que eu comecei a ter autoridade, né? Porque no começo eu tinha que mostrar conhecimento. Acabei de formar, já fiz mestrado, estou aqui, a gente não tem medo do fiscal, sei lá, a gente faz planejamento inovador nisso, beleza. Hoje eu chego lá, não, eu fiz para fulano, não, eu fiz para ciclano. Ah, do teu setor eu já fiz isso e isso para fulano. Acabou, né? Você já tem essa bagagem, essa história, né, para você levar. E eu acho que isso é importantíssimo. Mas não é essencial, mas o teu argumento comercial tem que ser diferente à medida que você vai migrando e tendo isso. O B2B ele é bem diferente. Ele é diferente. Quando você tem isso, inclusive, né, no nosso caso, sempre bate uma call. Né? Pô, tá no Boticário? Beleza. Se eu tô num outro cliente, um outro player muito grande, claro. vou ligar no Boticário. Eu sei que haverá essa comunicação e aí a gente fica muito seguro, porque a gente tá muito tranquilo com a nossa execução, com a qualidade do nosso serviço. O Giuseppe do IPD sentou aqui no último ou penúltimo podcast que a gente soltou e eu fiquei assim, não impressionado, mas surpreso com o comercial do IPD. Pensa, você já se colocou no lugar dele? Quem paga ele é o SUS, é o Unimed, é o plano de saúde, mas quem vai lá no IPD é o consumidor. É B2B ou é B2C? Ele tem que abranger os dois. Olha pra você ver. E aí ele falou, meu comercial é atendimento. Eu tenho que ter um cafezinho, tem que ter um atendimento, o cara vai tirar o sangue lá e não quer demorar, ele está em jejum. Né? É uma situação delicada, é uma coleta de material, é diversas coisas. Tem gente que vai lá fazer espermograma, tem gente que vai fazer exame de fezes, tem gente que vai fazer... Pensa na dificuldade que é para cada um chegar lá. Se ele proporcionar a melhor experiência naquele cara, o cara vai voltar lá. Sim. Certo? Porque quem vai pagar é o plano de saúde do cara. Então, ou seja, você tem que agradar o consumidor, mas quem te paga é o BI. Quem te certifica é o BI. Quem faz parceria com você é o BI. Então você tem que ir atrás da Unimed para se credenciar. Você tem que ir atrás, sei lá, da MetLife para se credenciar, do Bradesco Seguros lá para se credenciar, mas você precisa atender o cliente do Bradesco, o cliente da Unimed e o cliente, por que não, do SUS, para poder ir lá para te atender. Então, olha como é que é interessante e legal você pensar nessa lógica. É o comercial de Danoninho que você faz para os pais e não para as crianças. Pois é isso aí. Um brinquedo que passa lá no intervalo de um vídeo do YouTube que a criança está vendo, meu pai que vai pagar. É isso aí. Então, assim, cada negócio você tem que achar a tua veia comercial e tem que achar. E a gente participa de um grupo que acho que são os 40 ou 50 maiores empresas de contabilidade do Brasil. É um grupo de mastermind. E aí teve um cara lá que o escritório dele cresceu e ele é especialista em marketing digital. E aí ele perguntou, quem aqui tem mais de 80% da carteira de clientes por indicação? Aí eu levantei, grande maioria levantou. Ele falou assim, eu invejo vocês. Porque se eu tivesse que ter indicação hoje, eu tinha 10% do meu tamanho. Olha pra você ver, o que pra mim é difícil, que é prospectar friamente, ele já começou nessa realidade. E ele vai fazer um movimento inverso. À medida que ele tem mais clientes, ele vai ter mais indicação. Então ele vai fazer o movimento inverso. Ele vai prospectar muito, crescer por prospecção e depois ele vai começar a ter. A gente começou pela indicação e agora está pensando em ir para prospecção. Nós dessa mesma forma. A gente, inclusive, se surpreende muito com a Maneiras e Madeiras, que é móveis planejado, que é B2C. Entendi. Então, assim, cara, é um B2C, por exemplo, a gente cai muito com arquitetos, né? Perfeito. Né? E aí, o que acontece? Às vezes a gente não veio do arquiteto, a gente veio de um conhecido que fez, né? Mas ganhou até o arquiteto. E aí a gente consegue ganhar o arquiteto, né? E como tanto o Thiago quanto a Letícia, eles têm um ótimo relacionamento, eles conseguem fazer um desenvolvimento de relacionamento muito bom com os clientes, cara, eles têm feito o processo contrário. Então, assim, a gente está conseguindo entrar em arquitetos por conta dos clientes. Entendi. E não o contrário, entrando nos clientes por conta dos arquitetos, entendeu? Cara, isso está sendo assim, uma experiência muito bacana, cara. É muito diferente fazer a parte de prospecção B2C. Essa indicação, ela também manda muito, e é o tato, né, cara? Sim. É um serviço / produto que você vende ali. E auxilia muito.
E é um tipo de coisa que você não controla. Vou te contar o que aconteceu comigo recentemente. Recente faz uns 6 meses, acho. Um contador aqui da cidade me mandou uma mensagem incomodado e chateado de que eu prospectei um cliente dele. Ele não tem autonomia no cliente dele, não tem uma regra que fala que eu não posso prospectar. Mas o setor de contabilidade tem um pouco dessa cultura, sabe? E aí eu falei, cara, eu não prospectei teu cliente. Não, você prospectou, que não sei o quê. Falou, cara, não tem problema prospectar, eu acho que você está equivocado nesse sentido, mas eu estou levando sem ter. Esse caso eu não teve culpa. Vou ver com o meu time comercial, mas eu não tenho culpa, eu não prospectei. Fui ver um consultor de empresas que dá dando uma consultoria nesse cliente que o cara me indicou. É coisa que eu não controlo. Não, concordo. Entendeu? Você não vai controlar um arquiteto que vai te indicar, você não vai controlar alguma, sei lá, o boticário indicar para acelera. Você não vai conseguir controlar isso. É o trabalho bem feito que vai fazer com que gere essa confiança e gere essa indicação. Gera né? esse nome, né? E às vezes o cara te indica só por te conhecer institucionalmente. O cara não experimentou o seu serviço, mas ele sabe que você é tal empresa que você atendeu, sei lá, o boticário, então ele vai te indicar só porque ele tem essa segurança de marketing. Eu falo que é a propaganda da Friboi lá, né? O Tony Ramos fala da Friboi, um monte de gente compra a carne da Friboi porque o Tony Ramos falou que é da Friboi. A credibilidade, sei lá, do Tony Ramos levou pra Friboi, mas você nem... Às vezes o próprio Tony Ramos nem comeu Friboi. Verdade. Mas então isso é umas coisas que acontecem no dia a dia comercial que a gente não consegue controlar e nem segurar, né, cara? Sim. O crescimento você não segura, é o que eu falo. Né? Se você segurar, você está fazendo errado. Né? Isso aí. Eu acho que você tem que assumir, sim, a capacidade sua produtiva para você continuar entregando com a mesma qualidade, Uhum. né? Porque senão aí você gera estresse para o cliente. E na VidSeg, como é que é o comercial? Eu tô aprendendo, né? Como diz o Luciano, Vocês ainda estão na demanda reprimida, né? Vocês estão nos clientes que estão precisando ainda, não está precisando ainda prospectar, tá chovendo cliente lá. O Luciano falou assim, você é um talento que eu descobri. Né? Ele tem essa mania. Ele tem, né, cara? Tem essa mania. Vocês nem descobrem, ele tem essa mania de falar isso. Então, sim, não é fácil. Falar que está sendo fácil, eu vou estar falando mentira. Mas, graças a Deus, já temos aí nossos clientes, já está fechando 15 aí, em 2 meses. É um absurdo, cara. Olha. E assim, tudo ela. E recorrência, né? E são contratos recorrentes. Cliente Contabilitar que está nos vendo agora, ó, tem um desconto especial lá na VidSeg. Tenho certeza que a maioria de vocês precisam de alguma assessoria de segurança do trabalho, rede social e etc. Não sou eu que estou avisando. Se fizer cagada, não vai pôr a culpa em mim. Mas a VidSeg tem uma parceria com a gente lá, tem um desconto especial. O desconto você pede para contabilitar. Cutuca o Luiz Fernando lá. Aí, ó, o espírito comercial. Sacanagem. Tá cutuca o Luiz Fernando lá e faz o Luiz Fernando fazer umas indicações lá. Sim. Dá uma bolinha para ele. Opa. Brincadeira. Você diz, agora viu o gri-gri? Não, mas vocês já começaram com cliente, vocês estão dando conta da demanda dos clientes que entraram, já contrataram e etc. Mas já vocês elaboram um material, sei que você já tem um material comercial, a gente pode fazer um disparo lá para contabilitar, porque não porque eu quero indicar, porque tá lá em casa, o dinheiro vai vir lá para cá. Não, brincadeira, é porque eu sei que vocês pensaram e vocês têm a solução, eu não indico nada lá na contabilitar se eu não tiver certeza da solução, né? E a gente tem diversos parceiros, eu falo isso de advogado, a gente tem diversos advogados parceiros. Para cada cliente, eu consigo identificar o perfil daquele cliente e qual profissional vai atender ele naquela necessidade. Então, de segurança, eu acho que é a mesma lógica. E já falei com o Luiz Fernando lá, qualquer um que perguntar alguma coisa, já fazer as indicações do que, no caso, vocês vão conseguir atender. Mas esse aqui, né, esse podcast é um canal também para fazer essa comunicação e mostrar para os clientes da Contabilitar que o mercado tem mais uma opção aí, que é uma opção bacana. Do contrário também, viu, Felipe? A gente indica vocês. Para nós é uma facilidade, cara, porque assim, eu gosto muito de deixar os setores conversarem entre si, né? E eu não tenho que ficar entrando, não é porque eu sou às vezes o gestor ou o líder que eu tenho que ficar entrando em tudo, né? Então, você, por exemplo, conversar com o setor fiscal, o setor financeiro do nosso cliente é muito mais fácil para nós, é muito mais cômodo, a gente tem essa segurança com vocês. Então, tanto você quanto o Joel, tudo é muito tranquilo.
né? Então, estamos juntos. Nossa, que bacana. Mas é isso. Eu já falei isso em um podcast, não lembro qual, vou falar de novo. Eu ainda vou ver esse sonho realizado. Eu quero o cliente contabilitar, vendendo para o cliente contabilitar. Quero fazer uma rodada de negócios, uma reunião de network, mas com os clientes nossos, e eles se comunicando, e eles se apresentando, e eles fazendo. A gente está pensando ainda num projeto nesse sentido, mas é porque a gente lembra de indicar, né? Toda vez que eu estou conversando, eu lembro, mas quantas oportunidades estão acontecendo lá nos meus clientes agora que eu não estou lá para poder fazer uma indicação, para poder fazer ajudar, né? Eu falo que isso é ajudar, assim, indicar uma solução que o cara tá vivendo. É humanamente possível também, né, Felipe? São muitos clientes. E eu falo que toda empresa tem principalmente serviço, ela tem esse propósito, na minha opinião. Eu falo que o cliente contabilitar ganha mais do que a contabilitar com o trabalho da contabilitar. Eu acho que a máxima tem que ser essa, né? E eu só vou indicar gente que eu acho que vai ter esse propósito, né? A relação custo-benefício tem que ser boa para os dois e todo mundo ganhar em cima daquele trabalho. Nós não estamos aqui para brincar, né? A gente não acorda para quem que eu vou sacanear hoje, não. A gente está aqui para oferecer soluções e os nossos clientes ganham mais com as nossas soluções do que a gente. Isso aí. O que vocês querem falar mais? Futuro? Cara, eu acho que é isso. A gente pretende muita coisa, a gente tem muitas ideias saindo, a gente está na área do café, né, digamos assim. A gente está nessa área, então a gente quer abraçar mais isso, a gente quer entrar mais nesse mercado, a gente quer, né, mostrar para o mundo isso também, entendeu? A gente quer abrir essas portas para nós, né? Então, muito desses negócios que a gente está em desenvolvimento tem um pouco dessa área, desse que novo. A gente quer mexer um pouco mais com automação, que é uma área que está crescendo muito também. Bacana. A gente já entrega dentro do setor de painéis, mas a gente quer oferecer um pouco mais de know-how em cima disso. Então a gente está, né, conforme todos os outros negócios, desenvolvendo parcerias, tentando achar uma pessoa que tem esse mesmo propósito que nós para compor esse nosso grupo societário. Pensa em alguma coisa na linha de IoT, automação para residência? A gente pensa mais assim, talvez numa nova hub. Entendi. Né? Porque a gente toca e desenvolve muito dentro da hub da construção civil e a gente acha que ainda há algumas oportunidades dentro dessa hub. Entendi. Né? Algo tecnológico, por exemplo, como isso, não necessariamente fica travado só nessa hub. A gente pode ter uma hub de tecnologia. Se vocês tiverem alguma ideia de fazer alguma coisa residencial, eu tenho um parceiro para te indicar. Ótimo. Por mais que eu possa perder um sócio, porque o Dave, se ele não fosse contador, ele ia ser alguma coisa disso aí. Na casa dele tudo acende, automático, e bate palma, faz isso, faz aquilo. Ótimo. Ele adora essas coisas aí. Bacana. Muito bom, Davidson. Muito bom também. Mas bacana essa linha, né? Sim. A gente segue nessa máxima aí que você falou, Felipe. Entendi. Deixar o cliente preocupar com aquilo que ele tem que fazer, né? As empresas que a gente entra se preocuparem com aquilo e deixar a área da construção, por exemplo, com a gente, né? É o que a gente tem feito com a parte de segurança do trabalho também. Isso aí. Né? Eu acho que essa área do café que você falou, a experiência que a Elaine tem em armazém de café de segurança do trabalho pode ser uma porta de entrada, porque não da Eletrimar, né? Com certeza. Você entra com a VidSeg, resolve a solução com a VidSeg, ganha a confiança do cliente e aí para os outros produtos, os outros serviços. É um ecossistema. Isso aí. É a famosa via de mão dupla. Isso. Gente, vida longa Eletrimar, vida longa VidSeg, vida longa Maneiras e Madeiras, não lembro o nome da empresa de painéis solares, todos os negócios que vocês colocam à mão. Tomara que você seja esse gênio da lâmpada aí, né? Coloca a mão e o negócio dá dinheiro. Midas, né? É isso aí. Obrigado pela participação de vocês. Né? Tenho certeza que o nosso telespectador, né? Não sei como é que chama ainda, o ouvinte ou telespectador, porque tem YouTube, tem Spotify. Não sei como chamar esse... os dois, né? Esse nosso... Tô pedindo ajuda pro marketing aqui, mas... E o propósito dessa série de podcast nosso é esse, né? É tentar apresentar para os clientes contabilitar ou para os nossos seguidores de uma maneira geral, né? Cases e situações e como é o dia a dia empresarial, como são as dores, como são os problemas que a gente enfrenta e ao terminar desse podcast, eu acho que foi mais um objetivo concluído com sucesso, porque esse bate-papo aqui foi muito bacana.
Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a participação de vocês dois. E Elaine não, porque eu obriguei ela a vir, então Fico não vou feliz, agradecer. você não apanhou debaixo da tá vendo? mesa. Ainda viu, não, né? Ainda não. Mas o Matheus tem certeza que você tinha um monte de coisa para fazer lá e tirou um tempinho para vir aqui. Obrigado Isso. mesmo. Eu também tinha, viu? Não vem, não. Aí. Ô, Felipe, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Essa é uma boa oportunidade para nós. A gente fica muito feliz. E eu tenho certeza que tanto o André quanto o Luciano, por mais felizes que eles fiquem em ouvir isso, né? Eu acredito que eles vão sentar aqui também para poder bater Será? esse papo. Será que A eu gente consigo insiste, trazer o né? Luciano aqui? Cara, acho que vai demorar um pouquinho, mas ele É. vem. Às vezes não falar de empresa, falar de algum conteúdo, às vezes consegue trazer ele aqui. Fala de inteligência, Inteligência emocional. De futevôlei. Futebol. Futebol. Não, esse eu aí acho ele que ele não vai domina querer não, vir. cara. Não? Vai ser um pouco difícil. Mas ele fala. Inteligência emocional. Ele fala vai que falar domina. Ele fala que sobre o brócolis e o chocolate. A diferença. Mas é isso mesmo. Obrigado, gente. E aí, pessoal, então, mais um Contabilitar Cast, né? Mais um episódio de conteúdo que a gente conseguiu aqui promover para os nossos clientes, nossos ouvintes. Lembrando que esse episódio está no YouTube e está no Spotify. Nós temos outros episódios de outros cases para vocês consumirem, né? E vai ser uma tona da Contabilitar. A gente não pretende parar e sempre tá. Tem pouco cliente lá ainda para a gente poder trocar ideia e bater papo. Então a gente ainda vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo enquanto a gente estiver tendo aí o feedback da turma e pelo menos todo mundo tá. Quando eu publico alguma coisa assim, sempre tem um direct, uma mensagem assim, vamos fazer aqui, vamos fazer comigo e tal, e isso é bacana, e é bem legal. Obrigado então, gente, e até a próxima. Valeu.